Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Belchior do canal Plantando e Colhendo pela Vida! E hoje, gente, eu venho aqui, com mais uma história maravilhosa, a história de José do Egito. Nós estamos na quinta parte dessa história, Hoje temos surpresas nesses acontecimentos na vida de José, E antes, gente, de eu dar continuidade a essa história que tem várias partes, Eu quero fazer um pedido, se inscreve aí no meu canal e deixa o seu like, que assim você vai estar compartilhando, ajudando, o conhecimento de outras pessoas nas histórias da Bíblia, nessa história de fé, Para quem não conhece a história de José do Egito, é uma história impressionante, A história do poder de Deus na vida desse homem. Então eu já fiz 4 partes, essa é a quinta parte, E hoje a gente vai falar sobre a última parte que eu falei, eu tinha falado com vocês sobre os sonhos do faraó, E agora eu vou falar José primeiro-ministro, José primeiro-ministro, olha só, os acontecimentos. Então vamos lá, gente. E para quem quer acompanhar na Bíblia, essa passagem ela está em Gênesis capítulo 41, versículo 37. José, primeiro-ministro. Essas palavras agradaram a Faraó e toda a sua gente. Poderíamos, disse-lhes ele, encontrar um homem que tenha tanto como este, o Espírito de Deus? E disse-lhe em seguida a José, pois que Deus te revelou tudo isso, não haverá ninguém tão prudente, tão sábio como tu. Tu mesmo será posto à frente de toda a minha casa, e todo o meu povo obedecerá à tua palavra. Só o trono me fará maior do que tu. Vês, disse-lhe ainda, eis que te ponho a testa de todo o Egito. E o faraó, tirando o anel de sua mão, pôs na mão de José, e o fez revestir-se de vestes de linho fino, e meteu-lhe no pescoço um colar de ouro. E fazendo-o montar no segundo dos seus carros, mandou que se clamasse diante dele, ajoelhai-vos, é assim que ele foi posto à frente de todos os do Egito. E o faraó disse-lhe, sou eu, Faraó, sem tua permissão não se moverá a mão nem o pé em toda a terra do Egito. O Faraó chamou a José Safenat-Faneque e deu-lhe por mulher Azenete, filha de Putifar, sacerdote de On. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do Faraó, rei do Egito. Ele retirou-se da casa do Faraó e percorreu todo o país. A terra produziu abundantemente durante os 7 anos de fertilidade. José juntou todo o produto desses 7 anos no Egito e o pôs em reserva nas cidades, e os mantimentos do campo que estavam ao redor de cada cidade. Guardou-os na mesma cidade. José ajuntou trigo como areia do mar, em tal quantidade que se não podia contar, pois que ela excedia a toda a medida. Antes que viesse o ano de fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Azenete, filha de Putifar, sacerdote de On. José chamou ao primeiro de Manassés, porque dizia ele, Deus fez-me esquecer de todo o meu trabalho e de toda a minha família. Chamou o segundo Efraim, porque disse ele, Deus tornou-me fecundo na terra de minha aflição. Tendo acabado 7 anos de abundância que houve no Egito, os 7 anos de miséria começaram assim, como tinha predito José. A fome assolou todos os países, mas havia pão em toda a terra do Egito. Em seguida houve fome também no Egito, e o povo clamou a Faraó pedindo pão. Esse disse a todos os egípcios, ide a José e fazei que ele vos disser. Como a fome assolasse toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendeu víveres aos egípcios. Mas a penúria cresceu no Egito, e de toda a terra vinha-se ao Egito comprar trigo a José, porque a fome era violenta em toda a terra. Gente, para vocês verem, José ficou na prisão, por vários anos, e quando Deus tirou ele de lá,
Deus já fez a obra completa na vida dele. José se tornou o segundo homem, né, mais poderoso do Egito, estando apenas abaixo de Faraó. Veja só, gente, um presidiário. Olha o poder de Deus aí agindo na vida de José, né? Um dia na prisão, outro dia reinando, porque era José que comandava todo o Egito, né? Deus deu sabedoria para José para interpretar os sonhos de Faraó, e logo o Faraó falou: não existe homem mais sábio que tu, né? Faraó tomou uma ótima decisão, confiando a José, porque ele viu que o Deus que estava com José era um Deus que realmente, né, era poderoso, porque eles acreditavam em deuses, né? José acredita em Deus, e mesmo assim, sendo um Deus que eles falam que é um Deus que não tem rosto, que não vê, mesmo assim o Faraó, né, pôs a sua terra na mão de José. Por quê, gente? Porque era Deus, era o poder de Deus agindo aí, né, no Faraó também, né? Porque Deus, ele comanda todas as coisas. Deus é o Deus único e verdadeiro, só existe um Deus, o Deus de Israel, né, gente? Então, ele poderia fazer o que ele quisesse, e ele assim fez. Ele engrandeceu José. E depois dessa história tem outras partes assim maravilhosas, né? A gente pode ver a história de José, a gente refletir a nossa vida, né, nela. Por isso que eu gosto muito dessa história, porque essa história ela traduz muito aquela frase que diz, né? Todas as coisas, né? Todas as coisas são para o benefício daqueles que amam, que acreditam a Deus, né? Mesmo as coisas que aparentemente é ruim, né, gente? Lá na frente você vai ver que foi para o seu próprio benefício. Tá bom, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado da passagem de hoje. Olha as outras passagens para você acompanhar a história, para você conhecer essa história maravilhosa. Eu já conheço de cor salteado, né? Mas eu não canso de ver a história de José do Egito. Inclusive, eu estou até acompanhando, apesar de eu saber a história da Bíblia, já ter visto a série, né, de José do Egito. Eu estou acompanhando a série da Record agora de Gênesis, e tá assim nessa parte, tá? Entrou agora na parte de Jacó. Jacó acabou de se casar, vai ter o primeiro filho, e logo logo vai entrar na parte de José. E eu acredito que a série ela vai passar na minha frente na história, né? Porque tem várias partes ainda dessa história para me contar para vocês, né? Mas o importante é que a história sempre vai estar aí no meu canal e você sempre vai poder ver, né? Se você quiser conhecer essa história que edifica, porque a história de José é uma história que ela edifica a nossa vida. Ela edificou a minha vida e eu tenho certeza que se você prestar bem atenção, vai edificar a sua vida também. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço para todos vocês. Tchau, gente!